crianças, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar mais um culto? Vamos orar para começarmos nosso culto? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos conhecer o Senhor e de podermos aprender mais da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos ter corações dispostos a aprender a Tua Palavra e aprender mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, tínhamos uma tarefa da semana passada, né? Que era fazer a parte que você mais gostou, ou fazer Davi matando o leão, o urso, ou fazer Davi pastoreando o rebanho. Então vamos ver? Ficaram tão bonitos! Muito bem! Ficaram lindos os desenhos. Bom, a gente está aprendendo uma música nova, né? Vamos cantar essa música? Deus me criou assim como eu sou, criou você e todo mundo pra sua glória. Foi que criou, foi muito bom o que ele fez, foi muito bom o que ele fez. Vou dar-lhe glória, a Deus amar, obedecer ao que mandar. Deus sempre cuida muito bem de mim, pra Ele eu vou viver assim, pra Ele eu vou viver assim. Deus me criou assim como eu sou, criou você e todo mundo pra sua glória. Foi que criou, foi muito bom o que Ele fez, foi muito bom o que ele fez. Vou dar-lhe glória, a Deus amar, obedecer ao que mandar. Deus sempre cuida muito bem de mim, pra Ele eu vou viver assim, pra Ele eu vou viver assim, pra Ele eu vou viver assim. Muito bom! A gente tem que lembrar que Deus nos criou e que nós devemos viver para Ele. Bom, mas agora eu quero saber o que vai acontecer com Davi. Vocês também não estão curiosos? Bom, então vamos chamar a tia Lídia para contar pra gente o que vai acontecer? Olá, vamos continuar a nossa história? Vocês lembram, na semana passada, nós terminamos a história quando Davi vence o gigante Golias. Ele não venceu com a força dele, ele venceu com a força do Senhor, com a força do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. E então, o prometido era que aquele que vencesse o gigante Golias casaria com a filha do rei. E Davi se casou com Mical, a filha de Saul.
E Saul continuava não lembrando que Davi era aquele jovem rapaz que tocava a harpa para ele quando ele estava enfurecido, quando ele estava com raiva, quando ele estava perturbado. Saul continuava não lembrando. E Saul então nomeou Davi como comandante da guarda real. E Saul e Davi saíam em batalhas. Foram várias as batalhas, mas certa vez eles estavam voltando de uma batalha e eles tinham vencido. E as mulheres estavam todas ali reunidas, felizes, e elas começaram a cantar: Davi derrotou os seus 10 milhares e Saul os seus milhares. E elas continuaram cantando: Davi derrotou os seus 10 milhares e Saul os seus milhares. Saul foi ouvindo aquilo e foi ficando mais furioso. Ele falou: como assim? Elas estão dizendo que Davi é melhor que eu? Porque Davi matou 10 milhares e eu só milhares? O que falta mais para Davi? Só falta ele ser o rei de Israel agora. Mal sabia ele que Davi já tinha sido ungido como rei de Israel. Davi já tinha sido escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. E isso foi deixando Saul mais furioso, porque Davi, tudo que ele fazia ia bem. Ele tinha sucesso, ele conseguia fazer todas as coisas da maneira correta. Lembra da história de José? José se dava bem em tudo, por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Davi também estava fazendo a vontade de Deus, por isso que ele estava indo bem. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo aquilo que Deus quer, tudo vai dando certo. O que nós precisamos entender é que o importante é fazer a vontade de Deus. Então, Saul foi ficando cada vez mais furioso. E certa vez ele estava muito perturbado, então seus servos chamaram Davi para tocar. E quando Davi começou a tocar, ele foi ficando com raiva, e ele então jogou uma lança para atingir Davi. Davi se desviou. Ele jogou outra vez. Davi se desviou de novo. E ele jogou pela terceira vez. E Davi foi se desviando. E Davi saiu de lá, foi embora. Saul agora queria matar Davi. Saul começou a perseguir Davi. Jonatas era filho de Saul, mas ele era muito amigo de Davi. Eles eram muito amigos. Eles eram como se fossem irmãos, de tão amigos que eles eram. E Jonatas não queria que nenhum mal acontecesse a Davi. Então ele foi correndo, se encontrou com Davi e falou: Davi, cuidado, o meu pai, o rei Saul, quer acabar com a sua vida. E Davi falou: mas eu não fiz nada para ele. Ele falou: eu sei, mas ele está planejando acabar com você. Então você deve fugir. Davi então fugiu. A esposa dele colocou um boneco, uma estátua na cama, para fazer de conta que era ele. Então, quando os soldados de Saul entraram no quarto, acharam que era Davi, mas não era. E isso deixou Saul mais furioso ainda. Saul ficou com mais raiva, porque ele queria pegar Davi e ele não tinha conseguido. E ele ficou com raiva porque a filha dele tinha ajudado a Davi. Então agora, Davi estava fugindo e ele encontrou uma caverna e ele ficou ali. E Davi também formou um exército. No exército de Davi tinha 400 homens. Eram homens que tinham problemas com dívidas, homens que tinham feito algumas coisas erradas, estavam fugindo da justiça. Eram homens que estavam com vários problemas, mas eles se uniram a Davi e formaram um exército de Davi. E certo dia, Saul estava perseguindo Davi, atrás de Davi, perseguindo, e ele teve vontade de usar o banheiro. Só que nessa época, não é como hoje que nós estamos na rua, entra num shopping e vai ao banheiro. Não tinha
lojas com banheiros, não tinha banheiros para as pessoas estarem usando. Então Saul entra dentro da caverna, aonde está Davi e os 400 homens. Estão todos ali, Davi e seus 400 homens. E aí alguém fala para Davi, essa é a hora, a gente pode matar Saul agora. Davi fala, não, longe de mim colocar a mão no ungido do Senhor. Não. Mas Davi vai bem de mansinho e corta um pedaço do manto de Saul. E aí quando Saul está indo embora, Davi fala para ele, olha, eu tive a chance de acabar com você. Eu podia ter matado você. Eu estou com um pedaço do seu manto. Mas eu não fiz isso. Eu não tenho nada contra você. E eu não quero acabar com a sua vida. Saul, então, diz que se arrepende de estar perseguindo Davi. E na semana que vem, nós vamos ver o que vai acontecer. Então, até a próxima semana. Nossa, essa história tá ficando cada dia mais legal. Eu não vejo a hora de saber o que vai acontecer. Mas sabe, teve uma coisa que a tia Lídia falou, que quando Davi começou a ganhar mais batalhas que Saul, as mulheres começaram a cantar e dançar falando que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E naquela época eles tinham muitos instrumentos muito diferentes, muita coisa. E como será que eles cantaram? Tinham alguns instrumentos e eles tinham principalmente aqueles instrumentos que a gente chama de percussão, que a gente mexe bastante. E a nossa proposta é que essa semana você consiga confeccionar um instrumento. Ó, eu tenho 2 ideias aqui, mas vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer alguma coisa bem mais legal do que a que eu fiz. Primeiro a gente tem um chocalho, que foi feito com garrafinha e milho de pipoca. Então, ó, dá pra gente cantar. Deus me criou, assim começou, criou você e todo mundo. Ó, poderia ser uma ideia de instrumento que talvez até as mulheres tenham cantado naquela época. Não com uma garrafinha PET, mas alguma coisa que tenha um som parecido com esse. Ou ainda, temos uma outra opção. A gente tem um tambor feito com lata de leite, ó. Eu só passei um papel, decorei ele para ficar mais bonitinho e usei a própria tampa. Se você quiser, você pode tirar a tampa também e colocar uma bexiga que fica com mais som de tambor. Então são essas opções. Se você tiver uma lata menor, também pode fazer lata de milho, ervilha. Se você tiver aquele rolinho de papel toalha, você pode tampar as pontas e colocar ou arroz, milho de pipoca, feijão também. E você vira de um lado e do outro, fica um chocalho. Tem várias opções para você fazer o seu instrumento, tá? Esses 2 aqui foram os que eu fiz. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer instrumentos muito legais. Então, essa é a nossa atividade. Eu espero receber muitos instrumentos muito legais, tá bom? Vamos orar para a gente terminar o nosso culto? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque nós pudemos aprender mais da Tua Palavra. Obrigado porque nós pudemos aprender sobre tudo que o Senhor fez. Obrigado porque nós sabemos que nós fomos feitos para a Sua glória. E pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos viver para a Sua glória. Nos abençoe para que possamos obedecer ao Senhor, que possamos obedecer aos nossos pais, que possamos ser luz onde quer que estejamos, ó Deus. Muito obrigada por tudo, pedimos que o Senhor cuide da nossa família, que o Senhor cuide da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.